Então, graça e paz a todos. Amém. Os nossos irmãos de Moçambique, sejam muito bem-vindos. Vamos à aula 20 e 21 hoje. Nós estamos conseguindo andar um pouquinho rápido, porque estou dando duas aulas, né? Está dando tempo. E hoje a aula 20, a morte de Cristo. Então, a morte de Cristo é um dos eventos mais importantes da história de todo o universo. A crucificação é tão importante por causa de quem foi crucificado, e não por causa dos alvos para os quais a crucificação foi planejada, ou por causa da maneira horrível da morte de Jesus. O valor da cruz está naquele que foi crucificado ali, não por quem ele morreu. Então, a gente foca muito que Jesus morreu na cruz por nós, é verdade, mas o grande evento da crucificação é quem morreu ali. A gente tem que lembrar quem foi que morreu ali. Então, não foi um simples profeta, não foi um homem bom, não foi um rei, se bem que ele era, né? Mas quem morreu ali foi o próprio Deus. Então, é isso que torna a crucificação no cristianismo importante em primeiro lugar. Antes da gente focar no alvo, por que ele morreu, a gente olha quem morreu na cruz. E essa é a diferença de todas as religiões que existem, tá? A morte de Jesus é a morte do homem que é verbo feito carne. João 1,14. A morte de Cristo é o evento em que Deus se permitiu sucumbir à pecaminosidade do homem para que pudesse redimir o homem. A morte de Cristo é o evento em que Deus se tornou fraco para que pudéssemos nos tornar fortes. A morte de Cristo é o evento em que Deus sofreu para que nós não sofrêssemos. Porque foi Deus quem morreu na cruz, sua morte tem valor infinito. Porque sua morte tem valor infinito, ela é suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém? Então, quem morreu na cruz, mais uma vez, é que é o mais importante. Foi Deus, e esse sacrifício tem um valor infinito. E por ter um valor infinito, né, ele é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Então, a morte de Cristo é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos da morte de Cristo mais alguma coisa, né? A morte de Cristo, ela foi suficiente. Como Jesus é divino e humano em uma pessoa, João 1:1 e 14, sua morte na cruz foi de valor infinito. Isso é importante saber. No entanto, alguns críticos da divindade de Jesus dizem que foi apenas a natureza humana de Jesus que morreu. Se ele teve que ser divino para que o sacrifício fosse de valor infinito, e apenas a natureza humana morreu, então, como o sacrifício foi de valor infinito, conforme discutido em outro lugar, aqui está o Carme, mas eu defendendo a fé, a resposta é que os atributos de ambas as naturezas, a divina e a humana, são atribuídos à única pessoa de Cristo. Isto é chamado de communicatio idiomatum, que vem do latim comunicação de propriedades. E vemos isso exemplificado em João 15:5, onde Jesus reivindica a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas o homem Jesus não existia antes da fundação do mundo. Somente a natureza divina existia. No entanto, a pessoa de Jesus reivindica os atributos de pré-existência. Portanto, podemos ver que os atributos da divindade são atribuídos à única pessoa de Cristo, visto que foi Jesus, tendo natureza divina e humana, quem morreu na cruz. Seu sacrifício é de valor infinito. Então vamos entender bem isso daqui. Alguns críticos vão dizer, né, da divindade de Jesus, dizem que foi apenas a natureza humana de Jesus que morreu.
querendo dizer que ele não era Deus, né? Então, se Jesus não era Deus, não haveria nenhuma validade no sacrifício também, porque precisaria ser alguém de valor infinito, uma vez que Jesus não existia antes dele encarnar como homem, né? Foi no nascimento dele que ele passou a ter as duas naturezas. Antes ele só tinha uma. Então, a gente já estudou sobre isso, né? Sobre a união hipostática, que é a união da divina e humana, como elas se comunicam, que é esse nome comunicatio idiomatum aqui, tá? Então, a gente cai de novo na Trindade, né? E a Trindade é fácil explicar? Não é, né? A gente sabe disso. Tem que crer. É o que a Bíblia ensina, né? Então, Jesus tinha as duas naturezas, mas Deus não pode morrer. Então a gente sabe que a natureza humana de Jesus morreu, né? E a divina, se ele era ao mesmo tempo Deus e homem, né? Então tem esse debate, o que aconteceu com a natureza divina de Jesus na morte, tá? Porém a gente sabe que Deus não pode morrer, então a gente fica nesse looping, que é o que a gente só vai realmente entender plenamente lá na glória. Tem pessoas que vão dizer até que foi Jesus, que Deus morreu na cruz, né? Porque tem uma passagem que diz: mataram o meu Senhor, né? Então é claro que a gente entende que o Senhor que está se referindo aqui é Jesus, tá? Pois bem, além disso, a morte de Cristo foi uma condenação da ideia de que podemos conquistar nosso lugar diante de Deus. Nossas ações justas são trapos de imundície diante de Deus. Isaías 64:6. Por serem trapos de imundícia e por sermos afetados pelo pecado em tudo o que somos, não podemos guardar a lei perfeitamente. Então, o fato de Deus ter vindo que morrer mostra que não havia nada que nós podíamos fazer, porque senão ele não viria. Ele ia falar: faz isso, faz aquilo, e vamos ficar bem de novo, né? Vamos ficar junto aí e acabou tudo. Mas não tem nada que a gente possa fazer. Só ele poderia, na realidade, fazer esse sacrifício. Porque a gente já viu que qualquer coisa que a gente fizer, para Deus é trapo de imundície, né? E a gente sabe que trapo de imundície lá no Antigo Testamento eram os panos que as mulheres usavam quando estavam de regra, né? Uma vez que na época não tinha absorvente. Então, Deus vai comparar, olha com que Deus compara aquilo, as nossas boas obras, né? As nossas boas obras, elas têm validade horizontal, né, para com os homens, mas não para Deus. Uma vez que nós estamos contaminados, tudo que a gente faça é contaminado também. Não é assim? O leproso no Antigo Testamento, Deus usava, né, uma medida pedagógica para ensinar justamente isso. Ele era impuro, tudo que ele tocava ficava o quê? Impuro. Não tinha nada que ele pudesse fazer, né? Assim somos nós espiritualmente somos leprosos. Tudo que a gente toca fica impuro. Então não tinha como, não tinha nenhum jeito do homem por si só, como creem algumas religiões, né? Algumas religiões, elas creem que você faz o bem e lá no fim vai ter uma balança, né? Vai pôr o bem que você fez aqui, o mal, aí vai pesar, e se o bem ganhar, você está no céu, né? Se o bem perder, você vai para o inferno. Se ficar meio a meio, você vai para o purgatório, né? Então, a gente vê que não funciona assim, né? Se fosse pôr na balança, todo mundo ia pender para o mal.
Não ia ter nada de bom para pôr na balança. Porque todas as nossas obras estão contaminadas já. E para Deus não tem nenhum valor. Por a justiça não vem da lei. Se viesse, então Jesus morreu desnecessariamente. Então, Deus deu a lei para ser cumprida. Isso daí já foi uma demonstração de que não tem como você fazer nada. Fala assim, por que Deus deu a lei então, se ninguém conseguia cumprir? Justamente para isso. Para mostrar quão distante, quão contaminado nós estamos. Quão santo é Deus e quão pecaminoso nós somos. Aí Deus deu a lei e falou, essa é a situação de vocês aí. Vocês querem a salvação por obra, então cumpre aí. Parece que eu lembrei na última aula, eu até fiz a edição do vídeo, que é 606, se não me engano, leis, né? 13? Aí, ó, obrigado. Sou ruim de guardar número, viu, irmão? Então, no vídeo lá que eu mandei para os irmãos, eu editei até a escrita de quantas eram. Então, vocês querem ir para o céu sem Cristo? Cumpre 613 leis que está aqui, sem errar nenhuma. Já acabou. Diz que quem tropeça em uma, tropeçou em todas. Quem falhou em uma, falhou em todas. Então, acabou. Isso daí mostra para qualquer um que não tem como chegar a Deus por obras. Fazendo bem, ajudando as pessoas, vender minha casa, meu carro, comprar de cesta básica, ajudar todo mundo. Nada disso que eu fizer vai adiantar. Vai ser bom para as pessoas, Deus se agrada disso, mas para a salvação não tem valor nenhum. Aliás, quando eu tento chegar no céu por esses meios, eu estou menosprezando o sacrifício de Cristo. Estou dizendo que eu não preciso desse sacrifício, porque eu consigo eu mesmo ir para o céu através das minhas obras e não da obra que Ele fez. Então isso é uma ofensa para Deus. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu desnecessariamente. Gálatas 2:21. Visto que Ele precisava morrer, não podemos ser justificados diante de Deus pelo que fazemos. E devemos confiar no que Ele fez. Amém? Então não é o que a gente faz. O que a morte de Jesus realizou na cruz? A morte de Jesus na cruz é o que purifica os nossos pecados. Nossos pecados foram imputados, ou seja, colocados em Cristo. Imputar significa imputar a conta de outro, portanto, nossos pecados foram imputados à conta de Jesus. Tá? É a mesma coisa que você está devendo para alguém, eu falo, não, fala para essa pessoa que está devendo para pôr na minha conta. Isso daí é imputação. Então, Jesus pegou a nossa dívida para Ele. Ele não tinha dívida nenhuma, e agora Ele pega a nossa. Tá? Ou seja, eles se tornaram seus, e assim Ele se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5:21. Quando Jesus se tornou pecado por nós, nossos pecados foram colocados sobre Ele, enquanto Ele os carregava em seu corpo na cruz. 1 Pedro 2:24. Quando Ele morreu, esses pecados morreram com Ele, visto que a Bíblia nos diz que os pecados são purificados pelo sangue. Hebreus 9:22. O sangue derramado de Jesus nos purifica de todos os pecados. E diz o texto, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como Ele pegou esse pecado nosso e levou para a cruz, quando Ele morreu na cruz,
ele pagou esses pecados. Foi pago com a morte dele. E a morte dele serviu para isso. Por que dos ladrões não serviram, que morreram com ele na cruz? Porque os ladrões tinham pecado. Eles estavam morrendo por seus pecados. Só isso. Não tinha nada demais aí. Mas Jesus não. Jesus não estava morrendo pelos pecados dele, porque ele não tinha nenhum. Né? Ele morreu pelos nossos. E aquele que se arrependeu? Oi? E aquele que se arrependeu, que era ladrão? Ele morreu por pecado, mas ele se arrependeu na hora. Estava com Jesus. Um se arrependeu. Então. Esse que se arrependeu, os pecados de Jesus, né? Estiveram, o sacrifício de Jesus perdoou os pecados dele, mas não foi ele, Não. com sua morte, que se salvou. Tá bom? Portanto, a morte de Jesus na cruz removeu nossos pecados, nos justificou diante de Deus, nos salvou da ira de Deus e garantiu que estaríamos para sempre com o Senhor. Então, aquela pergunta, né? Você quer ser salvo? Alguém pode perguntar para você, salvo do quê? Salvo do quê? Né? Aí algum, do diabo. Não. Nós não fomos salvos do diabo. Nós somos salvos dos nossos pecados. Não, também não. Do que nós somos salvos? Da ira de Deus. Da ira. Porque a gente tem que lembrar que nós éramos amigos ou inimigos de Deus. E o que Deus vai fazer com os inimigos dele? É isso aí, vai jogar no inferno mesmo. Né? Então, nós fomos salvos disso daí, da vingança de Deus. Porque vai chegar o dia que Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Então, aqueles que falam, mas se Deus existe, por que o mal, por que as criancinhas morrem, por que não sei o quê? Porque Deus está dando um tempo para as pessoas se arrependerem. Porque a hora que Ele derramar a ira dele, a coisa vai ficar feia. Aí não vai ter para onde fugir. Né? Então, nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. É disso que nós somos salvos e é isso que nós oferecemos para a pessoa. Serem salvos da ira de Deus. E quem morrer sem Cristo, já vai lá enfrentar a ira de Deus. Já vai ficar num lugar de tormento aguardando o julgamento para ser lançado no inferno. Então, assim, a pessoa morreu sem Cristo, é que nem uma pessoa que é presa em flagrante pela polícia cometendo um crime. Não tem o que falar porque foi pego em flagrante. Ele é levado para um centro de detenção, que nem tem um lá em Sertãozinho, né? Em Mauá. E ele fica lá aguardando o quê? O julgamento, né? Depois que ele é julgado, ele vai para onde? Para a penitenciária. Entendeu? Aí é um lugar pior ainda. É a mesma coisa. Quem morre já está condenado. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Para os irmãos entenderem. Como se ele já estivesse numa delegacia preso, aguardando ir para a penitenciária. Ele já sabe que ele está condenado, não tem apelação, não tem mais jeito de pedir perdão, não tem mais jeito de se arrepender. Ele só está aguardando o dia do julgamento final. Não, que pode rezar por ele à vontade, acender vela, pode fazer o que quiser. Né? Ele está aguardando o dia. Ele está aguardando o dia de ser reunido com o seu corpo, para ser julgado. O julgamento final tem que ocorrer quando os mortos ressuscitarem. Todos. Porque só sou eu quando eu tiver meu corpo para ser julgado. Um corpo sem uma alma é um cadáver. Uma alma sem um corpo é um fantasma.
nós vamos ser reunidos com o nosso corpo para podermos ser julgados. Nós não, eles. O crente escapou do julgamento. Tá? Nós não vamos estar debaixo da ira de Deus. Mas aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o dia da ressurreição, onde todos serão ressuscitados. Terão seu corpo de volta e comparecerão perante o tribunal de Deus. Aí eu pergunto, né? Se uma pessoa crê na reencarnação, com que corpo a pessoa vai aparecer diante de Deus? Qual deles? Qual deles? Principalmente aqueles que creem que, como os hindus, que você pode regredir na encarnação, né? Os espíritas creem que você só progride. Mas os hindus creem que você pode regredir. Se você for muito mal hoje, você pode vir uma barata amanhã. Entendeu? Pode vir um rato amanhã. Depois de você morrer, você vai voltar como um rato. Né? Então, imagina sendo unido o rato de novo, né? O corpo aparecer lá diante de Deus. Você vê que isso é loucura. Né? Não faz sentido nenhum. Amém? Até aqui, perguntas? Não é objetivo deste artigo posicionar-se a favor e contra cada posição. Há bons argumentos a favor e contra cada posição, apresentado por estudiosos muito competentes que amam o Senhor Jesus Cristo de forma sincera e verdadeira. Mas você precisa estar ciente de ambos os lados. Além disso, como cristãos, devemos ser cautelosos antes de condenar outro cristão que tem opinião diferente sobre esse assunto, bem como sobre outros assuntos que não são definidos biblicamente como necessários para a salvação. Tá? Então aqui está falando de quem tem uma posição diferente, acha que Deus morreu na cruz, por exemplo. Tá bom? Isso daí não vai afetar em nada a salvação de ninguém. Tem muitas doutrinas na Bíblia que nós não vamos concordar com outros crentes, mas isso daí não faz de ninguém perdido, ou certo ou errado. Nós vamos saber naquele dia. Né? Tem passagens na Bíblia que mostram uma coisa, e tem passagens que parecem dar a entender que também pode haver outra possibilidade. Tá? Então, um exemplo disso é o livre-arbítrio, né? A pessoa é salva pelo livre-arbítrio. Quem é salvo porque escolheu Jesus? Ou quem é salvo porque Deus escolheu a pessoa para escolher ele? E não escolheu outras pessoas. É duas posições que a Bíblia parece afirmar ambas, né? Dependendo do que a pessoa for estudar e da forma que ela vê. Né? Tem irmãos que acreditam que Jesus morreu por todo mundo, e o que muda é que cada um tem que aceitar ou não. E outros creem que não, que Jesus morreu só pelos salvos, aqueles que o Pai escreveu no livro da vida, e não por todo mundo. Você analisa as passagens bíblicas de ambos os lados e toma uma decisão. A decisão que você tomar não vai afetar a sua salvação, e naquele dia nós vamos saber. Amém? Então, é praticamente isso que está dizendo aqui. Romanos 14, do 1 ao 12, nos diz que devemos ser muito tolerantes com aqueles que divergem de nós em áreas de teologia cristã, onde há espaço para debate e desacordo. Se o mundo nos vir discordando de maneira muito amorosa, gentil e graciosa, reconhecerá que estamos com Cristo, pois expressamos amor uns aos outros. Isso é muito importante e um elemento necessário da comunhão cristã. Então é assim, eu vejo às vezes, tem canal na televisão de debate, né? Tem um canal aí que chama Ora Veja Só, né? Você vai ver debates lá de crente, cada um defendendo uma posição, né?
E se alguém me dissesse, você iria num programa desse? Eu falaria, não é minha praia, porque eu não vou discutir com crente. Eu gosto de discutir com ateu. Eu gosto de discutir com testemunho de Jeová, com mórmon, com adventista do sétimo dia, para ganhar ele para Jesus. Né? Agora eu vou ficar perdendo tempo lá num debate em dois crentes, em coisa que pode ser um lado, pode ser o outro. Aí, quando acaba o debate, aquele que defendia um lado continua defendendo, e aquele que defendia o outro continua defendendo, não mudou nada. Né? Então, assim, serve para quê? Para que os crentes saibam que tem outra opinião. Tá? Mas fora isso, eu não vejo muita validade, né, em fazer isso, principalmente num programa que outras pessoas que não são crentes possam assistir. Dividir o próprio povo, né? Entende? Causar divisão, ou então... porque a gente sabe, denominação tem a sua linha teológica definida. Né? Nós batistas temos a nossa. Os irmãos da Assembleia de Deus são arminianos, tem a deles. A gente já sabe as diferenças. Então, se você for a favor de um lado, você vai para lá. Se for a favor do outro, você vem para cá. Né? Mas todo mundo está em Cristo, salvo. Né? E pronto, tudo bem. Tudo bem? Entenderam essa parte? Então, assim, não vale a pena ficar discutindo. Você pode conversar sobre o assunto. Mas geralmente o que eu percebo é que tem pessoas, quando você começa a conversar sobre isso, ele já começa a discutir, fica nervoso. Né? Nem todo mundo tem essa capacidade de ouvir o outro lado. Né? Sobre essa história de que Deus escolheu um e outros não, a primeira vez que eu vi, eu também fiquei horrorizado. Né? A pessoa me falou isso, eu falei, não, de jeito nenhum. Ela falou, então vai estudar, estuda essa passagem, você me deu um estudo. Eu fui, estudei e falei, caramba, né, cara, tá certo. Entendeu? Então, assim, eu, pelo menos para mim, me convenceu as Escrituras. Quem me convenceu foi as Escrituras, não a pessoa. Tá? Eu li as passagens bíblicas e falei, realmente. Para mim é isso. Agora, o irmão pode ler e entender de outra forma. Né? O que a gente não pode, o que eu não posso fazer aqui, e acho que nenhum pastor deveria, é explicar um lado só da moeda. Entende? Se você vai numa igreja pentecostal, ele vai ser taxativo que a pessoa pode perder a salvação. E vão ensinar isso direto. E eu já fui de uma. Quando eu ouvi o outro lado, eu choquei. E fiquei chateado ao mesmo tempo. Falei, por que nunca me ensinaram o outro lado também? Né? Então, o certo é o crente decidir isso. Eu ensino os dois lados e você analisa a Bíblia, vai buscar estudo, vai pesquisar e chega à sua conclusão. Se você não crê junto comigo, amém. Não tem problema nenhum. Né? Mas o que não pode é eu impor para os irmãos, dizer, não, esse lado aqui é o correto e acabou e não tem papo. Amém? Sobre isso? Tá? Então, se você for conversar com alguém, for uma pessoa que dá para conversar, tudo bem, se não evita. Evita que não vai levar a nada. Tá? Como cristãos, podemos ter certeza de que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito e santo ao Pai. A razão pelo qual o sacrifício é tão valioso e perfeito é novamente por causa de quem Jesus é. Ele é Deus em carne, e porque Jesus é Deus em carne, seu sacrifício é absolutamente perfeito. Isso significa que você não precisa se preocupar e acrescentar nada à obra consumada de Cristo. Significa que você está seguro nele, porque a sua obra é boa e perfeita. Isso significa que você pode descansar, assim como Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Amém? É isso que importa. Isso daqui é que nos une. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente. E se eu disser para você, é o sacrifício de Cristo e mais isto, isso não é mais cristianismo. Tá?
Se eu disser, não, teve o sacrifício de Cristo, mas você também precisa obedecer à lei. Aí já não é mais cristianismo. Isso. Né? É claro que a lei tem a parte moral. E ela continua no Novo Testamento. A gente pode matar? Pode roubar? Não. Então, assim, a parte moral, nós continuamos seguindo. Né? E temos que fazê-lo. A gente pode mentir? Mas se a gente mentir, perde a salvação? O que tem que fazer depois? Pedir perdão para Deus. Né? No Antigo Testamento não, você pediu perdão, você mentiu, pronto. Pela lei, no Antigo Testamento, você mentiu, você ia ter que sacrificar um animal lá, no teu lugar, né? Aí você saía no outro dia, chegava em casa, mentiu de novo. Né? Haja animal, né? Pois é, então, aquela lei, a lei de Deus, ela era perfeita, mas ao mesmo tempo maldita. Tá? Ela era uma maldição para nós, ela era perfeita, mas uma maldição para nós, porque mostrava para nós que não tinha jeito de a gente cumprir aquele negócio não. Entendeu? Ninguém conseguia. Né? Então por isso que tinha os animais que eram mortos ali para cobrir os nossos pecados, mas era uma coisa que eles sabiam que tinha que ter uma coisa melhor que isso, porque esse tema vai ficar assim até quando? Né? Mas pagando por isso por nós. Pois é, né? E ainda hoje tem religiões que matam uma galinha, põe na esquina aí, na encruzilhada, né? Oferece de sacrifício. Aí não é nem pelos pecados, porque eles não creem em pecado. É mais uma troca, né? Para os guias, né? Os demônios. Eu te dou uma oferta. Antes de passar para outra aula, por que será que essas religiões, né? Que as pessoas sacrificam para esses ídolos, para esses demônios, por que eles querem o sacrifício? Por que a pessoa vai lá no centro de macumba e fala, mata um bode, mata uma galinha? É para fazer a gente pecar mesmo. É para fazer a gente pecar. Entendeu? Tipo assim, Deus pediu um sacrifício para ele, mas você vai dar para mim. Entende? É para fazer a gente pecar mesmo. Só isso, mais nada. Você deixa de adorar a Deus para Porque fala para mim, o que um demônio vai fazer com a garrafa de pinga? O que o demônio vai fazer com uma galinha?